Olá, eu sou a Patrícia Penck, eu estou aqui no TEDx da FAAP, super legal, para tratar com vocês de uma temática que é inovação e regulamentação, né? Como estamos vivendo essa transformação digital intensa. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, justamente uma visão assim de como que nós estamos vivenciando essa realidade, né? O nós e o futuro. E o que que a gente pode perceber com tudo isso que nós estamos passando, né? O que está acontecendo? Quando a gente fala de inovação e regulamentação, o que que já é a primeira coisa que vem à cabeça, né? As ondas do Schumpeter, né? A gente lembra aí da destruição criativa e nós vivemos aí praticamente até 2020 a quinta onda do Schumpeter e agora nós entramos na sexta onda em 2021. Então, assim, nós vimos todo o fenômeno das redes digitais, das novas mídias ali dos anos 90 até 2020, foram 30 anos vivenciando, né, esse salto. E o que que é essa sexta onda do Schumpeter? Essa onda do smart, tudo ficando mais inteligente. Vem a inteligência artificial, a internet das coisas, o big data. E não é só a inteligência artificial pensando no machine learning tradicional, do jeito que a gente já ouviu falar, que começou lá nos anos 50, 60, e depois o pessoal desistiu, depois o pessoal voltou a acreditar na inteligência artificial. Agora é aquele conceito novo de explainable AI, né? Ou seja, que a gente consegue explicar a tomada de decisão da máquina, porque hoje em dia ainda acontece de a gente não entender como que o algoritmo chegou naquela decisão, e aí tem uma série de desdobramentos, né? A gente vai falar aqui justamente disso, né? Como que vamos desenhar um framework aí para essa sociedade da sexta onda, que é aqueles que dizem que vamos alcançar a singularidade até 2045. Será, gente? Você acha, você acredita na singularidade? Será que o singularity vai chegar em 2045? Quem viver, verá. Bem, de acordo com a Unesco, um dado interessante, né? A gente tem que aí investir mais, trazer mais mulheres para o mercado de inteligência artificial, e é um mercado que espera gerar 4 trilhões de dólares aí em 2022. Tem crescido muito o registro de patente de algoritmos, principalmente no USPTO, nos Estados Unidos, e realmente tem trazido aí muitas oportunidades. Mas será que a gente tem que regulamentar a inteligência artificial? O que que você acha, né? A partir do momento que a gente tem inovação de um lado, será que temos que estabelecer regras, limites, né? Definir quem responde, né? Responsabilidade a partir dessa situação que vamos viver cada vez mais cercados por robôs, por inteligência artificial, por decisão mais autônoma. As notícias mostram que a gente já está com essa realidade assim ao nosso redor. Você já teve a chance de andar num carro autônomo? Existe o semi-autônomo, né, aquele em que você pode estar conduzindo e aí de vez em quando o carro toma o controle, né? Há muitos países que isso tem sido estabelecido até em certos tipos de frota, como de caminhões, né? Os carros ou o truck, né, o caminhão autônomo é muito interessante, ainda mais em longas distâncias ou períodos noturnos. Com toda certeza, ninguém discute que você diminui acidentes, mas ainda existe aquele lado de você ter que programar no carro uma série de cenários ali dentro do algoritmo, e há quem fala que você tem aquela black box, que é a caixa preta, né, de quais que vão ser todas as decisões e tudo que fica registrado, né. Esse carro mais inteligente, ele sabe tudo que aconteceu dentro do veículo, e pode contar, pode ser chamado para depor, porque na era digital a testemunha é a máquina, né. E aí, hoje, quando acontece um incidente envolvendo um carro mais autônomo, que esse piloto autônomo estava dirigindo, que é o robô, fica a discussão. Quem responde, ainda mais se tiver um acidente fatal? Como que fica a responsabilidade? Então, essa é uma questão que o direito está discutindo, que a sociedade está discutindo. Será que vai ser uma responsabilidade já
do fabricante, mas nós sabemos que você tem uma limitação do que vem do setup de fábrica. Será que você tem uma responsabilidade depois do dono da inteligência artificial, do proprietário? Existe um princípio do direito que a coisa perece para o dono. Quando uma coisa nossa faz uma coisa errada, responde o dono da coisa. Por exemplo, se você hoje tem um assistente conversacional, né, você tem ali a Siri, a Alexa, você vai ensinando ela, você fala com ela vai aprender inclusive com você. Então tem uma coisa que vem ali programada pelo fabricante, mas tem uma parte que é o aprendizado de máquina por convivência, o machine learning ali com o seu dono, com os demais usuários. E também a discussão se deveria definir uma responsabilidade do eu eletrônico, da própria inteligência artificial, dizer o robô errou, o robô responde, né? Será que a gente vai chegar ao ponto de dizer, então o seguro tem que cobrir o erro de máquina, né? Será que a gente vai prender máquina se a máquina fizer uma coisa assim criminosa, que estava fora de controle? Aí a gente lembra, né, gente, aquelas leis da robótica do Asimov, quem é que não lembra? A gente lembra até do filme do Robocop, entre outros, já estamos vivendo essa realidade aqui. E há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, muito interessante, feita pela AAA, American Automobile Association, de que ainda esse consumidor final, esse usuário, né, tem um pouco de receio da condução totalmente autônoma. Ou seja, o ser humano se sente um pouco mais tranquilo se ele perceber que existe ainda uma supervisão humana. E isso está sendo extraído dessas pesquisas para definir se a gente vai ter que ter uma lei, uma regulamentação que diga que sempre vai ter que ter o humano que manda na máquina e que a máquina não vai poder ter essa autonomia completa. E voltamos lá na singularidade que eu estava falando aqui com vocês. E a gente tem visto, até das notícias recentes, as questões éticas, né? Várias e várias situações, né, em que nós já tivemos questões assim de ofensas, de assédio, né? Tanto alguém falando com a máquina ofender a ela, como a própria a máquina, ou seja, a inteligência artificial na linguagem, né, aprender palavreados que podem acabar tendo um resultado que pode ser preconceituoso, discriminatório, considerado ofensivo, né? Então, assim, é interessante que na parte de machine learning você tem todo um aprendizado com grande volume de bases de dados, mas essas bases de dados às vezes refletem a história, refletem o passado. E nós hoje temos programas de diversidade, de combate a assédio, que querem prever uma sustentabilidade, uma governança para o futuro. Nós não queremos repetir o passado, a gente aprende com o passado e quer melhorar para o futuro. Então, como que a gente consegue apresentar para esse algoritmo que está aprendendo no nível da inteligência, para que ele consiga, por exemplo, discernir verdade de mentira, para que ele consiga entender o que é malícia, para que ele consiga aprender com o que ele vai analisar dessas bases de dados, mas aplicar melhores práticas para o futuro. Nós não queremos usar um palavreado que no passado pode ter sido considerado razoável, mas que para os dias de hoje e para o futuro já não é considerado aceitável, já é ofensivo, já é preconceituoso e assim por diante, como responder de forma adequada a todas essas situações, né? Já que muitas coisas vão se passar pelo lado educativo, educacional. E aí vem uma profissão muito nova que está rolando, que é ser treinador de robô, né? Você treinar robô para ele poder ficar espertinho com tudo isso. E demora, robô não fica espertinho rápido. Tem havido todo um levantamento, então, em cima dessas questões. A ONU publicou um estudo, né, para a gente poder evitar algoritmos racistas. E isso foi avaliado, inclusive, nas questões de videovigilância, né, as câmeras de reconhecimento facial e com uso de videovigilância. Ou seja, como a gente pode reduzir o bias, o viés
nesse uso aí de videovigilância, de câmeras com reconhecimento facial e que podem até ter falso positivo e assim por diante, né. Também se identificou que em muitos projetos, se a equipe que desenvolve aquele algoritmo, todos os desenvolvedores, todo mundo que está no projeto, por exemplo, todos da pele branca, todos de um perfil de idade, todos de um perfil cultural, de um mesmo perfil religioso, você pode tender a ter algum viés, né. Então, a multidisciplinariedade e trabalhar essa possibilidade de ter um grupo de trabalho mais, misturado, né, com mais diversidade, já contribui para o resultado final do algoritmo também reduzir o viés, não é interessante? Então, lá na prancheta, lá na programação, você já tem que trabalhar com a diversidade e também a base de dados tem que ter muito cuidado, né. Às vezes você precisa de um algoritmo para ajudar a reduzir o viés de outro algoritmo. E aí também tem se falado das questões de transparência. Hoje você já tem algoritmos para determinar prioridade na internação da UTI. E pensando que estamos vivendo toda a pandemia de Covid-19, quer dizer, aquele que se sinta preterido vai querer saber: "E aí, mas quais foram os fatores, os pesos, o que determinou essa tomada de decisão?". Então você vai precisar de um comitê ético que defina a transparência e isso as novas regulamentações já estão trazendo. Quando a gente olha a legislação de proteção de dados pessoais, que é a Lei 3.709, chamada LGPD no Brasil, que é de 2018, entrou em vigor em setembro de 2020, ela tem o artigo 6º, que já fala de transparência e não discriminação, e ela tem o seu artigo 20, que já fala sobre revisão de decisão automatizada, que você pode solicitar como titular, que seja apresentado o detalhamento de como que foi feita a decisão algorítmica, né, e está sujeito, inclusive, aquele controlador de dados que tem o algoritmo a passar por uma auditoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para verificar se houve discriminação do algoritmo. Não é muito legal, muito interessante? Então, e aí nós já temos tanto regulamentações nos Estados Unidos, que cresceu muito de 2015 para cá, na Europa e o próprio Brasil está andando com regulamentação. Nós temos um brasileiro ajudando a Unesco para pensar uma lei global de inteligência artificial. Então, é aquela visão de pensarmos em tratado internacional para uma visão ética da inteligência artificial. Então, para quem puder, acesse, olhe, acompanhe, ainda mais se você pensar em projetos desse tipo. Essa primeira versão para um tratado internacional de ética na inteligência artificial está pensando, abordando aprendizado de máquina, raciocínio de máquina, sistemas ciberfísicos, internet das coisas, sistemas robóticos, robótica social, interface homem-computador. Nossa, gente, que legal, né? Olha só que temática interessante. Além disso, exige que cumpra com valores de respeito, proteção e promoção da dignidade humana, direitos humanos, liberdades fundamentais, tem que atender diversidade, inclusão e pensar na harmonia e paz. Ou seja, não pode promover a guerra, tem que separar, ajudar com a paz. E deve considerar princípios como da proporcionalidade, de não causar danos, segurança e proteção, justiça e não discriminação, sustentabilidade, privacidade, supervisão e determinação humana. Olha aí, né? No Tratado Internacional já estão colocando de que tem que ter supervisão humana. E aí, transparência e explicabilidade. A palavrinha explicabilidade vem do explainable AI, de eu conseguir explicar a tomada de decisão da máquina. Para fechar, para concluir, fica no nosso radar os 4 projetos de lei brasileiros que estão tratando da inteligência artificial. Então, a gente acelera na inovação, mas também estão mandando na regulamentação. Ou seja, a gente pode usar das novas tecnologias, mas tem que ser com regras claras, com transparência, com segurança e respeitando os direitos humanos. Vou ficando por aqui com vocês e espero que você tenha gostado dessa tendência para o futuro aqui no TEDx da FAAP. Muito obrigada, eu sou Patrícia Peck, sou especialista em direito digital, em inovação, cibersegurança e proteção de dados. Até mais!